Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é o momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome de Interligue, provedor de internet, começa mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Produção de álcool gel caseiro não é segura. A CFQ, a Confederação Brasileira de Química, alerta que a produção de álcool gel caseira não é um procedimento seguro. A entidade divulgou um comunicado nesta semana para alertar sobre os riscos desta possibilidade. Nas redes sociais, nos últimos dias, têm se propagado tutoriais sobre como elaborar o produto, que tem faltado em alguns estabelecimentos comerciais do país por conta da elevada procura a partir do avanço da pandemia de novo coronavírus. O conselheiro federal de Química, Wagner Contreira Lopes, explica que a matéria-prima para a produção do álcool gel não é acessível ao público, ao menos de maneira legal. Ele não é vendido no estado líquido, já que acima de 54 graus, por uma determinação da Anvisa já há algum tempo, somente na forma de gel. Começa por aí que a matéria-prima não pode ser obtida de forma legal. Segundo, digamos que essa pessoa tenha de alguma forma acesso à matéria-prima, ao álcool 96. Trata-se de um produto que tem muito risco para manipulação, já que é um produto altamente inflamável, que pode propiciar queimaduras para quem vier manipulá-lo, né? E risco de irritação. Contreira Lopes também ressalta que o álcool gel, o que é produzido regularmente, é uma importante opção de combate à Covid-19. Uma boa higiene, lavar as mãos com água e sabão, acho que esse é o principal, né, no primeiro momento. Agora, o álcool gel tem se mostrado como sendo o recomendado, inclusive, pelos órgãos de saúde. Tanto a OMS quanto o próprio Ministério da Saúde no Brasil tem recomendado como sendo o álcool gel a alternativa que vai contribuir para esse processo de asepsia, né? O Conselho Federal de Química também alerta sobre como verificar a autenticidade de um produto. Basta inicialmente prestar atenção ao rótulo. O conselho da entidade é desconfiar de produtos que não tenham rótulo. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião. Vacinação de idosos vai exigir cuidados para evitar aglomeração. A campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira, dia 23, em todo o país. Mas em tempos de pandemia de coronavírus, esta campanha vai ter novidades e exigir que você, cidadão, auxilie para evitar aglomerações. Uma das principais recomendações em combate à Covid-19. A primeira fase da campanha mira em idosos com mais de 60 anos, o grupo que é de maior risco para o coronavírus. Por isso, segundo o secretário em Vigilância em Saúde do Ministério, Júlio Croda, o desafio será garantir a vacinação dos idosos, mas sem aglomeração, para não expor este grupo ao risco do novo vírus. A recomendação é que se verifique como se encontra a situação epidemiológica local, se for possível, nos serviços de saúde, haja uma separação do grupo de idosos, por isso que a gente colocou idosos e profissionais de saúde como grupo prioritário nesse momento, porque é um grupo importante, tanto no que diz respeito à letalidade, como na prevenção de outras infecções que possam ser importantes. O secretário executivo do Ministério, João Gabardo, aconselhou que os estados busquem locais que vão além dos postos de saúde para as campanhas de vacinação. Estamos recomendando que se tenha criatividade entre os gestores para criar situações diferentes para a vacinação. Procurar fazer vacinação em ambientes abertos, quando possível, fora da unidade básica de saúde. Estamos recomendando que possa ser feito parceria com as farmácias, por exemplo, para que a rede de farmácias privadas que já estão realizando vacina já há algum tempo possam receber essas vacinas pelo Ministério da Saúde e, obviamente, que gratuitamente possam vacinar esses idosos. Essa é uma recomendação que nós estamos dando para ampliar o número de unidades para fazer a vacina e, consequentemente, diminuir o acúmulo de pessoas nesses locais. Você fique atento às recomendações da Secretaria de Saúde do seu estado. Se for acompanhar um idoso no posto de vacinação ou se você mesmo, idoso, for ao local,
busque informações de horários com menor aglomeração. E é importante ressaltar, especialmente para você que tem mais de 60 anos e está no grupo de risco, que após a vacinação deve retornar para casa e evitar o contato físico com outras pessoas. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cuidados com a automedicação devem ser redobrados. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, mostram que em todo o mundo, mais de 50% de todos os medicamentos não necessitam de receita médica para compra, condição que tem feito com que a automedicação aumente a cada dia. Mas, em tempo de pandemia do novo coronavírus, os cuidados com essa forma de se comportar devem ser redobrados. De acordo com a médica e coordenadora do pronto-socorro do Hospital Santa Marta, no Distrito Federal, Adele Vasconcelos de Oliveira, ainda são poucas as informações sobre a Covid-19. Por isso, se automedicar pode trazer complicações. A gente tem que ter muito cuidado com relação à automedicação, porque a gente ainda não sabe realmente todo o comportamento da doença e quais são as implicações no uso de medicamentos indiscriminados, certo? E alguns tipos de medicamentos podem, inclusive, complicar as doenças virais, no caso como o coronavírus, certo? Então, a gente realmente precisa, caso de sintomas graves, como a febre alta persistente e o cansaço, além da tosse, procurar atendimento médico e medicar corretamente. A médica ressalta que já é possível alertar que os anti-inflamatórios devem ser evitados diante da suspeita de coronavírus. Como a doença se confunde com uma gripe, alguns analgésicos podem ajudar. O ibuprofeno, por ser um anti-inflamatório, ele não é indicado em uso indiscriminado de qualquer forma, certo? De qualquer forma, o que é que vale falar? O ibuprofeno, ele não deve ser utilizado sem a indicação médica. A febre, ela pode ser contida sim com antitérmico, então o uso da Novalgina, que é a dipirona, do paracetamol, ele não está proibido e nem contraindicado. Por quê? Porque ele, na verdade, ele é um sintomático para alívio das dores do corpo, que é um sintoma que é dor e febre. Com o aumento de casos confirmados do novo coronavírus e mortes, a prevenção deve ser redobrada. Lave as mãos com água e sabão ou higienize com álcool em gel. Evite aglomerações e, ao conversar, mantenha a distância de ao menos 1 metro da pessoa. Agência Rádio Web, de Brasília, Janaína Oliveira. Itália supera China em número de mortes por coronavírus. Conexão Europa, com Norberto Notari. E vamos direto a Lisboa, em Portugal. O jornalista Norberto Notari está na linha conosco e tem novidades sobre a situação do coronavírus na Europa. Tudo bem, Norberto? Olá, Wellington. Olá, os amigos que nos ouvem. Estamos aqui à disposição para falar sobre a situação na Europa, que, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, disse na última semana que é o novo epicentro do coronavírus. Norberto, e a Itália superou a China em número de mortes causadas pelo coronavírus? Imagens fortes chegam de lá, como aquela de caminhões do exército retirando corpos da cidade de Bérgamo, no norte do país, para cremá-los em outras cidades, pois já não havia mais espaço no crematório da cidade. Situação dramática, né, Norberto? Pois é, a Itália se tornou aí o centro da epidemia, né? A Itália chega a um número assim, impressionante de mais de 3.400 mortes, 3.405 mortes, com mais de 41 mil infectados. Lembrando que na China foram mais de 80 mil infectados, né? Só que o número de mortes foi menor do que o número de mortes já registrado na Itália. Os próprios italianos tem consciência do que está acontecendo ali. Essa imagem que você falou realmente é uma imagem muito triste, impressionante. Eles estavam levando os caixões para o crematório, né? Porque até há uma dificuldade, né, do próprio serviço funerário de trabalho, e isso a gente já tem visto já desde pelo menos há 2 semanas, né? Quando os números ainda eram menores. E assim, além da situação da Itália, dos números, há ainda a restrição, né, ferrenha para as pessoas, né, de você se dirigir às ruas, realizar as suas atividades normais. Só que o que acontece é o seguinte, o governo da Itália está querendo até endurecer ainda mais essas restrições,
porque tem muito italiano que tá driblando, né, como disse aqui até um jornal, né, em português nessa quinta-feira, tá driblando a quarentena. Eles estão saindo às ruas, vão fazer mercado, vão comprar alguma coisa na farmácia, enfim. E às vezes acabam confraternizando, fica junto um com o outro. E isso é uma coisa que há um endurecimento muito forte por parte do governo lá na Itália para que se evite, né? As corridas ao ar livre elas estão acontecendo e tudo mais, mas é importante e fundamental que os italianos permaneçam em casa, e aqueles que vivem na Itália, segundo o próprio governo. Isso para poder reduzir ainda mais. Aí, se você for ver proporcionalmente, há um número, você vê uma diminuição, uma desaceleração do número de infectados, mas é muito pouco, ainda tem muita gente morrendo, né? Quando a gente fala de desaceleração, é no número de pessoas, ainda cresce muito, mas cresce em número menor, né? Então, há uma preocupação muito forte por parte do governo. Inclusive, o governo da Itália prepara ali um pacote de medidas para poder gerar aí recurso para o país e também dar um gás na economia após esse problema acontecer, e também um pouco durante, né? Porque, não sei, aparentemente ainda não está no final, né? Tem muita coisa para acontecer ainda nesse momento na Itália, e há um plano por parte do governo de um pacote econômico de até 100 milhões de euros para desenvolver aí a economia do país. Entendi. Agora, Portugal decretou estado de emergência. Como foi o primeiro dia deste estado de emergência? Pois é, Wellington. Nesta quinta-feira, Portugal viu o primeiro dia do decreto do estado de emergência no país. Decreto que foi assinado pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o apoio e com o parecer favorável do primeiro-ministro Antônio Costa e com a aprovação da Assembleia da República. O primeiro dia foi, se você fosse nas ruas, tá bem parecido com os dias anteriores, né? Porque as pessoas já estavam, né, optando por ficar em casa. E você percebe isso, né? A diferença é que os centros comerciais, ele agora fecham, né? As mercearias, as padarias, os supermercados e as farmácias apenas ficam abertos. E um ou outro comércio que é essencial, como postos de gasolina, por exemplo, e outros. Então, você vai no mercado normalmente, pode ficar andando na rua sem muitas justificativas, né? Claro que você pode fazer exercício físico, você pode passear com um cachorro, você pode fazer algumas coisas que você faz de pequenos deslocamentos, que eles chamam aqui, né? Mas o movimento tem que ser reduzido, tá? Não há um toque de recolher, algo assim muito grave, mas há aí uma medida que é necessária ser tomada para que se evite o avanço do vírus, né? Então, o primeiro-ministro disse que os idosos com mais de 70 anos devem evitar os deslocamentos, tá? Só as situações especiais. E tinha sido falado que haveria um tipo de horário especial para que esses fossem aos mercados, essas pessoas mais idosas, enfim. Mas, pelo que o primeiro-ministro falou nesta quinta-feira, não vai ter um especial para isso, tá? Algumas lojas dessas que chamam de lojas do cidadão aqui, que se resolve muita coisa, tem lá o serviço de finanças, o serviço de seguridade social e outros serviços públicos, isso vai ser fechado, né? E os restaurantes, por exemplo, o governo está pedindo que feche, tá, o atendimento ao público, que fique aberto apenas os serviços de delivery. Então, assim que está sendo o primeiro dia de estado de emergência em Portugal. O pessoal em casa, o movimento nas ruas bem fraco, mas ainda uma ou outra pessoa, e também aquelas pessoas que precisam não tem como, precisam trabalhar, que são as pessoas que atuam geralmente nesse serviço. E os serviços de saúde, claro, né? Então, esse assim é o primeiro dia. Nós vimos que as escolas aí interromperam as aulas. Como os pais estão enfrentando essa situação, Norberto? Em relação à questão das escolas, né? As escolas foram suspensas na segunda-feira. A maioria das empresas conseguiu liberar, né? Ou dar um apoio à família, ou o próprio governo
quando suspendeu, garantiu, né, a licença, né, por parte do governo. A diferença é que quando a empresa afasta, parte das empresas topam pagar ali 100% do salário, né? E pelo governo é 65% mais ou menos que se paga quando você tem uma licença pela segurança social. Então, a preocupação das pessoas é em relação a isso, né? Como que elas vão fazer para receber, se vai receber menos. Então, há uma preocupação. Inclusive, nós falamos no último boletim, na última matéria que nós divulgamos lá na Rádio Web, junto aí todas as rádios afiliadas, que a preocupação era como vai ser, né? As contas do próximo mês, enfim. Mas, assim, todas as crianças, a maioria, eu falei com muitas pessoas, né? E todos conseguiram, de alguma forma, dar um jeito de resolver isso, ou pelo menos o pai ou a mãe conseguem ficar com seus filhos. Agora a Espanha, onde o vírus está na fase de crescimento exponencial, a curva, inclusive a curva de contágio, é mais acentuada que aquela da Itália. Qual a sensação, Norberto, aí em relação ao coronavírus na vizinha Espanha? A Espanha é um caso que preocupa bastante mesmo, viu, Wellington? Nesse momento, lembra que nós falamos ontem de 14.500 pessoas infectadas na reportagem? Nós já temos mais de 18 mil casos confirmados, 832 mortes na Espanha, tá? E teve um lar de idoso que teve o foco da doença. E 34 pessoas foram infectadas. Dessas 34, 11 pessoas morreram, segundo as últimas informações. Então, assim, você vê como que essa doença ela impacta principalmente as pessoas que têm mais idade, que têm saúde debilitada, fragilizada. Né? Porque você tem 11 mortes num total de 34 pessoas infectadas. Então a preocupação na Espanha é muito grande, muitas das medidas já foram tomadas. Nós falamos aqui que o presidente do governo, o Pedro Sánchez, ele adotou algumas medidas que vai ter inclusive apoio da oposição também, né? E você sabe que na Espanha o embate político é muito grande, né? Os conflitos políticos são muito grandes. E aí na Espanha o presidente do governo conseguiu ali o apoio da oposição também para poder trazer nesse momento, né, um pacote de medidas que vai ajudar na reconstrução social e econômica da Espanha. Então, nesse momento ali, 18 mil pessoas, mais de 18 mil pessoas infectadas, com 832 mortes. Dessas pessoas que foram infectadas, já tem uma confirmação também de 1.100 pessoas recuperadas. Enfim, a Espanha vive uma situação também de muita preocupação, Wellington. Muito bem. Este foi o jornalista Norberto Notari, jornalista brasileiro na Europa, que estará ao nosso lado nas próximas semanas, trazendo os detalhes deste momento difícil da propagação do coronavírus pela Europa. Muito obrigado, Norberto. Obrigado, Wellington e ouvinte. Agência Rádio Web de São Paulo, Wellington Mesquita. Vale Notícias. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus. Saiba como se proteger. Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência, como telefone celular, bolsa e corrimãos. Uma produção Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Vale Notícias. Uruguai anuncia medidas econômicas para lidar com a pandemia. O presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, anunciou um pacote de medidas para tentar amenizar os impactos econômicos, sanitários e sociais decorrentes da pandemia do novo coronavírus. O país registra até essa sexta-feira 94 casos de contaminação pela Covid-19. Entre as medidas econômicas está a abertura de linhas de crédito com juros baixos no Banco Estatal Uruguaio,
empréstimos para pequenas e médias empresas e adiamento dos pagamentos de impostos e da Previdência Social. Um regime especial de seguro-desemprego também foi flexibilizado para todos os setores. Esse seguro é para os funcionários que tiverem suas horas de atividade reduzidas pela metade. Enquanto a empresa paga 50% do salário, o governo paga outros 25%. Além dos empréstimos, os bancos e administradores de crédito foram autorizados a adiarem as parcelas de empréstimos para pessoas físicas e jurídicas, medida que já começou a ser implementada. Na noite de ontem, milhares de uruguaios foram às janelas e varandas para aplaudir o trabalho dos profissionais da saúde, como também aconteceu no Brasil. Lacachepou afirmou que adere à manifestação em apoio a esses profissionais e agradeceu também o amplo trabalho desenvolvido por voluntários que prestam apoio e ajuda principalmente aos mais idosos. Na última sexta-feira, depois do anúncio dos primeiros casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus, o governo havia anunciado a suspensão de todas as aulas, tanto de escolas públicas como privadas, por 2 semanas. Agora, o governo ampliou a suspensão por 1 semana a mais, até sexta-feira, 3 de abril. Mas, conforme a avaliação do governo, o prazo de quarentena pode ser estendido. De Montevidéu, no Uruguai, Marieta Casarré. Em sessão histórica, Senado aprova decreto que estabelece estado de calamidade pública. O Senado Federal aprovou por unanimidade o decreto que estabelece o estado de calamidade pública no Brasil. A votação ocorreu nesta sexta-feira na primeira sessão virtual da história do Parlamento Brasileiro. Os senadores, cada qual no próprio estado, votou por meio de videoconferência, enquanto o vice-presidente da Casa, o senador Antônio Anastasia, do PSDB, conduzia a reunião de uma sala no Senado, onde podia acompanhar por vídeo todos os senadores. Anastasia substituiu o presidente Davi Alcolumbre, que está contaminado pelo coronavírus. Foram 75 votos favoráveis e nenhum contrário, porém, 3 parlamentares não conseguiram votar por problemas na conexão. Outros votaram por telefone. O estado de calamidade pública permite ao governo descumprir a meta fiscal, ampliando os gastos para combater a pandemia do coronavírus. A senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, votou por telefone e defendeu a medida. O presidente da República tem um limite de gastos e nós estamos dando a ele uma carta branca para que ele possa gastar a mais nesse momento de crise sem nenhuma penalidade, gastar na saúde e também dando liberdade para um plano econômico para não só salvar a saúde física das pessoas, mas para combater a fome, combater o desemprego nesse momento terrível. Já o senador por São Paulo, Major Olímpio, do PSL, defendeu a união das diferentes forças políticas do país. Que é um momento histórico. Temos que dar as mãos nesse momento. Não há centro, não há oposição, não há esquerda, não há direita. Só existe o povo brasileiro nesse momento e vamos carregar os nossos esforços para isso. Com a aprovação do decreto, será criada uma comissão com 6 deputados e 6 senadores para fiscalizar os gastos extras e as ações do Executivo no combate à pandemia. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Vale Notícias. A situação que enfrentamos não é fácil. Mediante esses fatos que misturam preocupação e medo, não podemos desesperar. O repórter freelancer Marinaldo Santana faz uma ponderação sobre a mudança de nosso comportamento. A característica do povo brasileiro tem vários fatores. Um desses é o aperto de mão. Aperto de mão que sempre vem acompanhado de um belo sorriso. Esse comportamento que faz com que as pessoas fiquem muito achegadas a nós. A gente tem aí centenas de relatos, ou até mais, de pessoas que são de outros países, eram de outros países, e decidiram vir morar no Brasil exatamente por esse aconchego que o brasileiro tem. Então, nesse momento agora, que o mundo todo passa por esse pânico, desse ataque viral, a coisa chegou aqui no solo paraense. A preocupação está ao longo da rodovia transamazônica. Aqui em Uruará, estamos tendo os cuidados, as precauções e as preocupações. E aí, olhando no cotidiano do uruaraense, pessoas que estão rejeitando o aperto de mão, pessoas que estão
se negando a dar o aperto de mão. Isso é o correto, é para o bem comum, isso é proteção, isso inclusive é medida das autoridades. Mas tudo isso é tão estranho, né? É um comportamento assim de uma maneira de saudar que é tão natural do povo, mas que nesta realidade de quarentena é importante ser cumprida, é importante ser respeitada. Isso vale vida, isso protege a vida, isso protege ao bem maior que Deus nos deu. Vamos juntos levar a sério, cumprir o que as autoridades estão nos falando. A gente ouviu aí há poucas horas que no estado do Pará, a partir do domingo, já vai haver aeroportos fechados, portos fechados, a entrada aí de veículos por terra também fechado para a capital do estado. Então, a situação é séria e a gente volta novamente aqui para os limites uruaraenses. Vamos juntos, vamos vencer esse momento, vamos vencer esse problema que é de nível internacional, mas que nós temos algo que é muito grande, algo que chega ao céu, algo que é o amor, é a responsabilidade e é o senso de que estamos fazendo o bem por todos e todos juntos, com certeza, vamos vencer mais essa batalha. E a todos que estão ligados na Vale Rádio Web, de qualquer região do Brasil ou de repente até fora dos limites nacionais, uma boa sorte e tenhamos pensamento em Deus sempre em primeiro lugar. Para a Vale Rádio Web, para o Vale Notícias, repórter freelance Marinaldo Santana. E esse foi o Vale Notícia desta sexta-feira aqui na sua rádio, através da internet. Vale Rádio Web, direção de jornalismo Célio Birro, direção de programação Vilmar de Souza, repórter freelancer Marinaldo Santana, apoio jornalístico Cirineu Santos, fonte de conteúdo Agência do Rádio Mais, Agência Rádio Web e EBC, Empresa Brasil de Comunicação através da Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Espalhe essa ideia. Visite a fanpage no Facebook, Vale Rádio Web, e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem não tem celulares Android ou tem Smart TV, ouça a rádio pela página valeradioweb.online. Ou visite as plataformas Rádios ao Vivo e radios.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.